Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Alice Monteiro, e hoje vamos explorar Atelfen, um mundo onde deuses jogam suas batalhas, monstros caçam implacavelmente e profecias surgem para virar tudo de cabeça para baixo. 7. Um garoto de 16 anos, acorda sem memória, mas logo descobre que seu destino vai além de sobreviver, ele precisa decidir o futuro do mundo. Em um caminho repleto de segredos e desafios, até os maiores aliados podem não ser suficientes para enfrentar o que está por vir. Se mitologias celtas, gregas e nórdicas te intrigam, ou se você está pronto para ver até onde um herói pode ir quando o impossível se torna realidade, se inscreva, ative o sininho e prepare-se. Essa história vai te levar a um lugar onde nada é o que parece, e a única certeza é que nada será fácil. Capítulo de hoje: Ruínas de Esperança. A tensão no grupo era palpável, um fio esticado à beira do rompimento. Calum estava no centro, sua postura firme e sua voz ressoando como um tambor de guerra. O salão improvisado de reunião, uma vez um espaço de comunhão, agora parecia um campo de batalha emocional, com lados se formando em torno de crenças conflitantes. 7 é um risco que não podemos mais ignorar. Calum não era apenas persuasivo, ele era magnético, atraindo olhares e concordância de semideuses cujas convicções antes pareciam inabaláveis. Freya está morta, e Atelfen está em ruínas. Não porque somos fracos, mas porque alguém entre nós trouxe a destruição diretamente para nossa porta. Emília estava no outro extremo do salão, os braços cruzados e o queixo erguido em desafio. Sua voz, cortante, cortou os murmúrios que ecoavam após as palavras de Calum. Ele não pediu por isso, Calum. Você sabe disso. Jogar 7 aos lobos não vai consertar nada. Calum deu um passo à frente, ignorando a distância cada vez menor entre ele e Emília. Não vai consertar? Ou vai nos dar uma chance de sobreviver? Você realmente acredita que Logan vai parar enquanto 7 estiver aqui? Ele é um farol, Emília. Um ímã para tudo o que há de pior neste mundo. E você acha que Banilo vai mudar isso? Ela rebateu, a voz tão gelada que parecia cortar o ar. Ele é um de nós. Se começarmos a trair uns aos outros, Logan já venceu. Antes que Calum pudesse responder, um som baixo e ríspido ecoou pela sala. A risada seca e zombeteira de Nicola, acorrentado em um canto escuro, cortou o ambiente como um chicote. Isso está ficando delicioso. Ele sorriu, os dentes brancos contrastando com a sujeira em seu rosto. O herói relutante sendo tratado como o vilão que ele é poético, não acham? 7, que até então havia permanecido em silêncio, apertou o punho. Sua garganta estava seca, e o peso do anel em seu dedo parecia aumentar a cada palavra de Nicola. Você não sabe nada sobre mim. Sua voz saiu baixa, mas firme. Não sei? Nicola inclinou a cabeça, o sorriso frio nunca vacilando. Você sente, não sente? O peso no peito. A sombra rastejando dentro de você. Isso não é só culpa, garoto. É ele. O Rei Negro. Ele já está dentro de você. 7 deu um passo à frente, sua respiração pesada. Cale a boca. Por que deveria? Nicola continuou, os olhos brilhando com uma malícia quase divertida. Você acha que pode brincar de herói e sair ileso? Vou te contar algo, ninguém usa o poder sombrio impunemente. E sabe o que é pior? Ele se inclinou para a frente, as correntes tilintando. Você vai traí-los. Todos eles. Nem vai perceber até ser tarde demais. O silêncio que seguiu foi sufocante. Emília lançou um olhar de advertência a Calum e aos outros, mas 7 mal notou. Nicola havia plantado algo nele, algo que crescia e se contorcia como uma serpente. Mais tarde, 7 encontrou refúgio em um dos poucos prédios ainda de pé, as paredes marcadas por rachaduras e fuligem. Ele sentou-se contra a parede, o anel gelado contra os dedos, girando distraidamente enquanto os ecos das palavras de Nicola e Calum reverberavam em sua mente. Quando fechou os olhos, o mundo não trouxe alívio. Em vez disso, ele foi consumido pela escuridão. O Rei Negro estava lá, imponente, envolto em sombras pulsantes que pareciam vivas, seus olhos dourados brilhavam como forjas ardentes. Ele sorriu, um gesto que parecia menos humano e mais predatório. Eles têm razão em temer você, garoto. Sua voz era como mel envenenado, sedutora e letal. Você é uma arma. E, quando a hora chegar, verá que não há escolha. O destino é inevitável. 7 tentou falar, mas a voz não veio. Em vez disso, imagens tomaram conta de sua mente. Atelfen em chamas, os rostos de Emília e Calum distorcidos pelo medo e pela dor. Ele queria gritar, negar tudo aquilo,
mas a sombra dentro dele pulsava, um lembrete constante de que talvez o Rei Negro estivesse certo. Talvez ele fosse mesmo uma bomba relógio, destinada a explodir. E, no fundo, ele temia que ninguém fosse capaz de detê-lo. Nem mesmo ele próprio. O eco dos passos apressados reverberava pelos corredores subterrâneos, que agora serviam como refúgio para os semideuses. As luzes tremeluzentes das tochas projetavam sombras nas paredes de pedra, criando uma atmosfera de constante incerteza. Era madrugada, e a maioria dos refugiados dormia em camas improvisadas, em um torpor inquieto. No entanto, Calum permanecia em pé no centro do salão principal, os punhos cerrados e os olhos queimando com uma determinação sombria que intimidava a todos ao redor. À sua volta, um pequeno grupo de semideuses preparava suas armas. Aljavas eram ajustadas, lâminas afiadas com rapidez, e machados pesados trocavam de mãos. Apesar das ações decididas, os olhares traiam a verdade, hesitação, medo e algo ainda mais corrosivo, dúvida. Isso é loucura, Calum, disparou Emília, atravessando a sala com passos firmes e olhos fixos nele. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Você não faz ideia do que está lá fora. Partir assim, sem um plano, é suicídio. Calum ergueu o olhar, fixando-a com uma intensidade que parecia perfurar sua alma. Sua voz saiu baixa, mas carregada de uma convicção inabalável. Talvez seja. Mas, ao menos, estaremos fazendo algo. Algo real. Não vou ficar parado aqui, esperando Logan nos destruir completamente. E é isso que você chama de fazer algo? Emília se aproximou, a raiva faiscando em seus olhos. Arrastar essas pessoas para a morte com você? Os outros semideuses na sala congelaram, como se o confronto entre os dois fosse mais letal que qualquer batalha do lado de fora. Calum deu um passo à frente, reduzindo a distância entre ele e Emília. Sua voz ganhou um tom mais cortante. Não finja que se importa. Você está tão cega por Sete que não consegue enxergar a verdade. Ele é o motivo de tudo isso. Cada morte, cada perda, tudo remonta a ele. As palavras foram como um golpe direto no peito de Emília. Ela sentiu sua garganta apertar, mas se recusou a recuar. Sua voz tremia ligeiramente, mas ainda assim se ergueu, firme. Sete não pediu para estar conectado ao Rei Negro. Ele não pediu para ser usado por Mimir, ou por Logan, ou por quem quer que seja. Ele só está tentando sobreviver. Assim como todos nós. Calum soltou uma risada amarga, sacudindo a cabeça como se ela tivesse acabado de contar uma piada cruel. Sobrevivência? É isso que ele está tentando? E o que você me diz de Freya? De Lyanna? A voz dele se tornou um sussurro venenoso, carregado de dor e fúria. Você consegue olhar para eles e dizer que valeu a pena protegê-lo? A raiva de Emília vacilou, e por um breve momento, o salão pareceu se fechar ao seu redor. A culpa e a dúvida se infiltraram em sua mente como uma neblina fria. Ela cerrou os punhos, mas não conseguiu encontrar uma resposta. E Calum percebeu. Você sabe que eu estou certo, ele continuou, sua voz agora baixa, quase um sussurro. Está se agarrando a ele porque tem medo. Porque, se não o defender, vai ter que encarar o fato de que talvez esteja lutando pelo lado errado. Você não sabe nada sobre o que eu sinto, respondeu Emília, sua voz tremendo, mas ainda desafiadora. Mas sei que partir agora só vai trazer mais morte. E eu me recuso a assistir você jogar a vida de todos fora. Calum virou-se para seu grupo, ignorando suas palavras como se elas fossem vento. Calum virou-se para seu grupo, ignorando suas palavras como se elas fossem vento. Então não assista. Sem olhar para trás, ele começou a caminhar em direção à saída. Os outros o seguiram, hesitantes, mas determinados, como se a sombra da convicção de Calum fosse irresistível. Emília tentou chamá-lo novamente, mas sua voz morreu em sua garganta. O som dos passos de Calum e de seus seguidores desapareceu lentamente nos corredores, deixando um vazio opressor no ar. No silêncio que se seguiu, Emília sentiu uma lágrima quente escorrer por sua face. Ela sabia que, independentemente do desfecho, nada seria o mesmo novamente. O silêncio que se seguiu à partida de Calum foi tão denso quanto as paredes de pedra que cercavam o refúgio subterrâneo. Emília ficou parada, os punhos cerrados e o coração martelando no peito. O eco dos passos do grupo se desvanecia ao longe, mas o peso de suas palavras permanecia, como facas cravadas em sua mente. Ela olhou ao redor. Alguns dos semideuses que haviam testemunhado a troca de palavras desviaram o olhar, envergonhados, enquanto outros pareciam ponderar, talvez até tentados a seguir Calum.
A fragilidade da unidade entre eles era clara, e isso assustava mais do que qualquer ameaça externa. Vocês ouviram o que ele disse. A voz de Emília cortou o silêncio, firme, mas não sem falhas. Mas isso não significa que ele está certo. Ninguém respondeu. Um ou outro olhou para o chão, para suas armas, para qualquer lugar que não fosse o olhar de Emília. Vocês acham que Calum está certo? Ela deu um passo à frente, buscando os olhos dos que ainda restavam. Que o problema aqui é Sete. Que tudo vai se resolver se o abandonarmos ou o culparmos. Uma garota mais jovem, talvez não mais do que 15 anos, levantou a voz hesitante. Mas, e se ele estiver certo? E se o Sete realmente for perigoso? Emília respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. Eu não vou mentir para vocês. Sim, Sete é perigoso. Mas sabem quem mais é perigoso? Logan. E Calum, com sua sede de vingança cega, arrastando pessoas para morrer por um plano que não existe. Ela parou, buscando as palavras certas. Perigo não é o que nos destrói. É a desunião. É deixar o medo decidir por nós. As palavras pairaram no ar. A hesitação nos olhos dos outros não desapareceu, mas, por um momento, parecia que talvez, só talvez, eles ainda pudessem ser alcançados. Vamos reforçar o perímetro, Emília disse, mudando o tom para um comando prático. Eles vão precisar de nós quando perceberem que saíram despreparados. E Logan? Logan não vai esperar. Calum e seu grupo avançavam pelas passagens sinuosas que levavam à superfície. O ar ficava mais frio e denso à medida que se aproximavam da saída. O brilho pálido da lua iluminava o caminho à frente, mas cada sombra parecia se mover, alimentando os temores que ninguém ousava vocalizar. Uma jovem com uma aljava mal ajustada hesitou. Calum, e se Emília estiver certa? Talvez devêssemos. Basta. Calum virou-se, os olhos faiscando. Se alguém aqui acredita que essa luta não vale a pena, volte agora. Não há espaço para dúvida onde estamos indo. Ninguém se moveu. Não porque estivessem certos, mas porque o medo de Calum agora rivalizava com o medo de Logan. No fundo, Calum sentia a dúvida corroer suas próprias convicções. Mas a raiva, alimentada pela dor e pelo luto, era mais fácil de sustentar. Ele olhou para os que o seguiam, uma mistura de rostos jovens e marcados, e apertou os punhos. Vamos! Os passos ecoaram mais uma vez, carregando-os para um futuro incerto, enquanto as sombras dançavam ao redor, como se o próprio destino os observasse. Sete estava sentado na borda de uma antiga fonte quebrada, o silêncio ao seu redor tão pesado quanto as palavras de Morgan que ele havia escutado pela metade. O som distante de passos e murmúrios do refúgio não conseguia atravessar o muro invisível que ele sentia ao seu redor. Cada olhar que recebia nos últimos dias parecia carregado de julgamento, um lembrete constante de que ele era o centro de tudo que estava errado. A visão veio sem aviso. O mundo ao seu redor escureceu, e ele foi arrastado para aquela familiar vastidão de sombras e silêncio. O ar ali era espesso, sufocante. E, no centro de tudo, o Rei Negro se erguia, envolto em um manto de trevas ondulantes que pareciam respirar, vivas. Seus olhos brilhavam como carvões em brasa, transbordando uma combinação de desdém e algo que Sete temia reconhecer como admiração. Ah, Sete! O Rei Negro começou, sua voz como um sussurro que parecia ecoar dentro da mente do jovem. Ainda resistindo? Admirável, de certa forma, mas profundamente útil. Você não me controla, Sete respondeu, sua voz soando firme no início, mas falhando no final. A fraqueza que ele sentia se infiltrava em cada palavra, traindo sua convicção. O Rei Negro inclinou ligeiramente a cabeça, como se considerasse a resposta de Sete com curiosidade. Não! Ele deu um passo à frente, e as sombras ao seu redor pulsaram, expandindo-se como uma onda. Então por que está aqui? Porque sente o peso de cada decisão como se fosse sua responsabilidade. É porque sabe, no fundo, que tudo isso está acontecendo por sua causa. Sete começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele queria gritar, protestar, mas a verdade cruel nas palavras do Rei Negro paralisava. Você está tentando lutar contra o inevitável, garoto. Aceite o que você é, abrace isso, e eu prometo. O Rei Negro sorriu, os dentes brilhando como presas afiadas. Eu prometo que ninguém mais precisará sofrer por sua causa. As palavras ecoaram como farpas enterradas na pele de Sete. Ele queria afastar aquela voz, dissipar as sombras, mas sua própria mente parecia ser sua maior inimiga. Então, ele abriu os olhos e estava de volta à fonte.
Suas mãos tremiam, e o suor frio escorria por sua nuca. O peso do momento o esmagava, como se cada suspiro exigisse um esforço titânico. Foi Emília quem o encontrou. Ela se aproximou devagar, sem pressa, como se pressentisse a fragilidade de Sete naquele momento. O cheiro familiar de ervas e o som dos passos firmes foram bastante para ele reconhecer sua presença antes mesmo de erguer o olhar. "Você está bem?" ela perguntou, sentando-se ao lado dele, mas mantendo uma curta distância. Havia uma suavidade em sua voz que contrastava com a dureza habitual. "Não", Sete respondeu. Sua honestidade era como um golpe seco no silêncio. Ele finalmente encarou, os olhos azul acinzentados tingidos de confusão e medo. "Eu não sei se posso continuar lutando, Emília. Não sei se vale a pena." Ela segurou o olhar dele, e por um momento o conflito em seus próprios olhos se tornou visível. Mas antes que pudesse responder, um grito ecoou pelo refúgio, rasgando o silêncio como uma lâmina. "Eles estão aqui!" Um semideus gritou, correndo em direção ao centro do refúgio. O caos tomou conta instantaneamente. Sete e Emília saltaram de onde estavam sentados, correndo em direção aos outros. O ar cheirava fumaça e ferro, e o silêncio que veio em seguida era ainda mais pesado do que antes. Uma das poucas sobreviventes que haviam escapado tropeçou para dentro, o rosto coberto de sangue e lágrimas. "Kalum e os outros", ela ofegou, a voz entrecortada pelo desespero. "Eles foram emboscados. Estão todos mortos." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Sete sentiu o chão girar sob seus pés, as palavras do Rei Negro ecoando em sua mente, cada uma delas mais verdadeira do que ele queria admitir. Emília fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair, mas a dor e a culpa eram impossíveis de conter. A perda parecia consumir tudo, deixando apenas um vazio que nenhum deles sabia como preencher. As labaredas avançavam pela floresta como serpentes famintas, consumindo tudo em seu caminho antes mesmo que os ecos das tropas inimigas pudessem ser ouvidos. Áthelfen, outrora um refúgio sagrado pulsante de vida e magia, estava agora à beira de seu último suspiro. As árvores, testemunhas silenciosas de eras passadas, crepitavam em protesto enquanto se tornavam cinzas. Sete permanecia estático, os olhos fixos no horizonte em chamas. Cada estalo das brasas parecia amplificar o caos dentro de sua mente. Ele revia incessantemente as visões que o Rei Negro havia plantado, as mortes que o cercavam como sombras, e o peso esmagador da culpa. Atrás dele, a voz de Emília ergueu-se acima do tumulto. "Posições!" Ela gritou, a autoridade em sua voz contrastando com o desespero nos olhos. "Lutem! Por quem já perdemos? Por quem ainda está vivo?" Sua determinação era uma faísca solitária no meio da tempestade. Sete virou-se para encarar os outros sobreviventes. Ele queria falar, queria gritar que nada daquilo importava, mas a esperança nos olhos de Emília o calou. Ela acreditava. E isso era o suficiente. A chegada de Logan foi como um soco na alma. Ele emergiu das sombras, carregando duas provas irrefutáveis de sua brutalidade. Na mão direita, a cabeça de Christian balançava como um troféu grotesco, o sangue pingando em um ritmo quase metódico. Sobre o ombro, o corpo de Kalum jazia empalado em uma longa lança, os olhos mortos fixos em Sete, como se o acusassem de um erro irreparável. Ao lado de Logan, um cortejo de pesadelos emergia, lobos de presas de metal, arpias de olhos vidrados e semideuses corrompidos, cujas auras pulsavam com a escuridão do Rei Negro. Mas nada era mais aterrador do que a figura que surgia logo atrás dele. O Rei Negro. Sua presença, ao mesmo tempo etérea e imponente, fazia o ar vibrar e o chão tremer a cada passo. Ele não atacava, apenas observava. E isso era ainda mais perturbador. Que cena magnífica, não acha? Logan rugiu, erguendo a cabeça de Christian como um troféu. Tudo isso, por sua causa, Sete. A batalha começou como um trovão, rápida, violenta, inevitável. Os semideuses remanescentes colidiram contra os monstros em uma explosão de furor e desespero. Kali liderou os mais jovens na retaguarda, enfrentando as feras enquanto tentava ganhar tempo para os outros. Milt avançou como um furacão, seu machado brilhando com cada golpe que dilacerava carne e metal. Mas mesmo a coragem tinha seus limites. Kali foi arremessada contra uma árvore em chamas por uma arpia. Com seu último suspiro, ela disparou uma flecha encantada que atravessou o pescoço de Logan. Ele cambaleou, mas apenas riu, arrancando a flecha como se fosse um espinho insignificante. Milt caiu rodeado pelos corpos de seus inimigos, um sorriso amargo nos lábios.
No centro do caos, Emília lutava para manter a organização dos sobreviventes. Cada nova perda feriu profundamente, mas ela não permitiu que o desespero tomasse conta. Seus feitiços protetores brilhavam como faróis na escuridão, embora o cansaço estivesse visível em cada gesto. Quando Logan investiu contra ela, Emília foi arremessada para trás, mas levantou-se com dificuldade, encarando com desafiante firmeza. Seth, do outro lado do campo, estava travado em um duelo direto com Logan. A ferocidade em seus ataques surpreendeu até a si mesmo. Grão surgiu na mão de Seth, cortando o ar ferozmente, deixando marcas profundas no corpo de Logan. Mas o inimigo parecia implacável. Você tem talento, garoto, Logan zombou, bloqueando outro golpe com seu trident. Mas sem ele, você não passa de um peão. Ele lançou um olhar significativo para o Rei Negro. Cale a boca. Seth rugiu, sua voz carregada de raiva e exaustão. Mas as palavras de Logan o atingiam como farpas envenenadas, penetrando em suas dúvidas mais profundas. A luta parou quando o Rei Negro finalmente se moveu. Logan aproveitou a distração e sumiu no meio do caos. Ele caminhou lentamente em direção a Seth, ignorando o caos ao seu redor. Sua voz era um sussurro que ressoava como trovão. Não há necessidade disso, Seth, ele disse, com uma tranquilidade devastadora. Eu posso acabar com isso. Dar a você o poder para corrigir tudo. Ninguém mais precisará morrer por sua causa. Seth hesitou. Ele sabia que aquilo era uma armadilha, mas as palavras do Rei Negro carregavam um peso insuportável. Foi então que ele ouviu o grito. Emília. Ela havia se colocado entre Logan e ele, tentando protegê-lo. A espada de Logan atravessou seu ombro, rompendo a armadura e arrancando um grito que cortou o coração de Seth como uma lâmina. O sangue dela manchava o solo, e algo dentro dele se partiu. Não! Seth gritou, sua voz reverberando como um trovão. Uma explosão de escuridão irrompeu de seu corpo, engolindo tudo ao redor. Monstros foram desintegrados, aliados e inimigos foram jogados ao vento. O Rei Negro, com um sorriso satisfeito, desapareceu na fumaça. Quando a escuridão se dissipou, o silêncio reinou. Seth caiu de joelhos, encarando o caos que havia causado. Corpos estavam espalhados por todo lado, e o refúgio de Atelfen era agora um mar de cinzas. Ele se aproximou de Emília, desacordada, e viu o sangue escorrer incessantemente de seu ferimento. A culpa o engoliu como uma maré. Os poucos sobreviventes se reuniram, exaustos e derrotados. Entre eles, Mimir observava Seth em silêncio, seu sarcasmo habitual substituído por uma gravidade incomum. Seth não conseguia encarar ninguém. As palavras do Rei Negro ecoavam em sua mente. Você está mais perto do que nunca de aceitar quem realmente é. Ao olhar para os escombros de Atelfen, Seth compreendeu a dura verdade. Ele era o matador de deuses, mas não como imaginara. Ele não havia destruído divindades. Havia destruído tudo o que importava. E, pela primeira vez, a possibilidade de que o Rei Negro estivesse certo o assombrou como um veneno doce e insidioso. O frio da noite parecia mais cortante do que nunca, como se o próprio vale estivesse sentindo a tensão que pairava no ar. Emília caminhava com passos firmes em direção ao centro da fortaleza, onde os sobreviventes restantes se reuniam. A atmosfera estava carregada, e o silêncio era quebrado apenas pelo murmúrio de vozes desconfiadas e olhares nervosos que se cruzavam. Ninguém confiava completamente em mais nada, nem em ninguém. Temos que decidir o que faremos agora, disse Emília, sua voz firme ecoando no espaço aberto. A divisão entre nós só vai acelerar nossa derrota. Precisamos nos unir, ou não sobreviveremos. Jonas foi o primeiro a se manifestar. Sua presença sempre fora discreta, mas naquela noite ele parecia deliberadamente provocador. União? Ele riu, o som carregado de cinismo. Depois de tudo que vimos, você ainda acha que há algo para salvar? A verdade é que estamos perdendo, Emília. Cada passo que damos é mais um passo em direção ao abismo. Antes que Emília pudesse responder, Sebastian, que até então observava em silêncio, ergueu a voz. E o que você sugere, Jonas? Que simplesmente desistamos? Que nos ajoelhemos diante do Rei Negro e imploremos por misericórdia? Porque, se é isso que está pensando, não conte comigo. Jonas sorriu, mas havia algo de perigoso em seu olhar. Eu não disse isso. Mas também não vou fingir que colocar nossa esperança em Seth é a solução. Vocês viram o que aconteceu em Atelfen. Vocês viram o que ele fez. Seth não é nosso inimigo. Emília interrompeu, sua voz carregada de frustração.
Ele está lutando contra algo que nenhum de nós pode compreender completamente. Ele está tentando não nos matar? Jonas cortou, sua voz carregada de veneno. Isso é o suficiente para você? Sebastian se aproximou de Jonas, sua postura imponente fazendo com que o outro recuasse ligeiramente. Você fala demais para alguém que nunca esteve na linha de frente. Enquanto Seth estava lutando contra Logan, onde você estava, Jonas? Escondido, como sempre. Jonas abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um tremor que percorreu o solo. Todos ficaram em silêncio, olhando ao redor com cautela. Foi então que Marina, uma jovem semideusa de olhos penetrantes, apontou para a borda do acampamento. Alguém está vindo. A figura que emergiu das sombras era inconfundível, Seth. Ele caminhava com passos pesados, o rosto marcado pelo cansaço e pela culpa. Os murmúrios aumentaram, e os olhares desconfiados recaíram sobre ele. Mas Seth não parecia notar. Seus olhos estavam fixos em Emília. Precisamos conversar, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Emília assentiu e o seguiu para um canto mais afastado. O silêncio entre eles era pesado, mas não desconfortável. Finalmente, Seth quebrou o silêncio. Eu ouvi o que eles disseram. Sobre mim. Sobre o que aconteceu em Atelfen. Eles estão com medo, Seth. Emília respondeu suavemente. E a verdade é que eu também estou. Mas não de você. Do que você carrega. Daquilo que pode te consumir. Seth desviou o olhar, apertando as mãos em punhos tão fortes que seus nós dos dedos ficaram brancos. E se eu não puder lutar contra isso? E se eles estiverem certos? Talvez eu seja mesmo o monstro que eles temem. Emília colocou a mão no ombro dele, forçando-o a olhá-la nos olhos. Não é isso que eu vejo quando olho para você, Seth. Eu vejo alguém que luta, que se importa, que nunca desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Você cometeu erros. Todos nós cometemos. Mas isso não te define. Antes que Seth pudesse responder, um grito ecoou pelo acampamento. O silêncio que se seguiu ao grito parecia engolir o acampamento inteiro. Cada som, o crepitar distante do fogo, o murmúrio do vento entre as árvores, parecia uma afronta à gravidade do momento. Seth e Emília correram sem hesitar, suas botas esmagando o solo coberto de folhas secas. Quando chegaram, a cena que os aguardava era tão absurda quanto terrível. Jonas de pé, imóvel, cercado por rostos tensos e furiosos, enquanto Mimir, caído ao chão, lutava para respirar, o sangue dourado, a marca inconfundível dos deuses, formando uma poça em torno dele. Emília ergueu a mão, sua voz soando como o estalar de um chicote. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Sebastian deu um passo à frente, os punhos cerrados e os olhos brilhando com uma raiva que parecia prestes a explodir. Ele apontou um dedo acusador para Jonas. Ele atacou Mimir. Um covarde. Um traidor. Jonas ergueu as mãos devagar, como se estivesse no centro de um julgamento silencioso. Um sorriso pequeno, quase desdenhoso, curvou seus lábios. Eu não ataquei. Eu estava protegendo o futuro deste grupo. Vocês simplesmente não conseguem ver além das aparências. Sebastian deu um passo em direção a ele, ignorando o aviso mudo nos olhos de Emília. Com um movimento rápido e brutal, seu punho atingiu Jonas no maxilar, enviando-o ao chão em um movimento que parecia quase teatral. Jonas não se mexeu. Por um momento, apenas o som do fogo parecia preencher o vazio. Vocês são todos iguais, murmurou Sebastian, ofegante. Sempre falando de sacrifícios, mas incapazes de encarar o verdadeiro preço do que estamos fazendo. Os outros semideuses olharam de Sebastian para Emília, suas expressões refletindo a incerteza crescente. O círculo que antes parecia tão firme agora parecia prestes a se desfazer. Chega! Disse Emília, a exaustão escorrendo em cada palavra. Ela olhou ao redor, avaliando cada rosto. Quando falou novamente, sua voz era mais baixa, mas carregada de um peso que fez todos se inclinarem para ouvir. Se começarmos a nos virar uns contra os outros agora, seremos destruídos antes mesmo que nossos inimigos nos alcancem. Jonas pode ser culpado ou não, mas até termos certeza, precisamos agir como um grupo. Entendido? Houve murmúrios de concordância, mas o desconforto pairava no ar como uma tempestade iminente. O grupo se reuniu sob o céu cinzento que anunciava o destino iminente. Cada rosto trazia a marca de lutas passadas, mas os olhos de todos estavam fixos em Seth. Ele se mantinha de pé, imóvel como uma estátua, enquanto o vento frio arrancava faíscas da fogueira moribunda ao seu lado.
Sua decisão estava tomada. Enfrentaria o Rei Negro. Sozinho, se fosse preciso. Quando deu o primeiro passo para partir, Emília o interceptou. Havia fogo em seus olhos, apesar do cansaço que fazia suas mãos tremerem ao segurar a espada. Você não vai sem mim. Sete desviou o olhar. Não posso arriscar. Se eu perder o controle como aconteceu em Athelfen, não sei o que posso fazer. Emília deu um passo à frente, a voz firme. Então, encontraremos uma maneira de impedir isso. Juntos. Ou você acha que vou ficar para trás enquanto você carrega todo o peso sozinho? Sara, Sebastian, Olivia e os outros semideuses formaram um semiarco ao redor, hesitantes, mas decididos. Derrota era uma possibilidade, mas desistir não estava em seus planos. Então, o que acharam do capítulo de hoje? Sete parece atrair problemas como se estivesse destinado a isso, e, talvez, ele esteja mesmo. Mas agora quero saber de você. Qual foi a parte que mais te deixou intrigado? Escreva nos comentários. Suas teorias sempre trazem novas perspectivas e, com sorte, podemos desvendar juntos alguns segredos, antes que os deuses resolvam rir da nossa ingenuidade. Ah, e lembre-se, até os heróis mais poderosos precisam de aliados. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma virada de trama. No canal Locran, novas histórias te esperam todas as manhãs às 7. A aventura continua, e Athelfen nunca para de mudar.